Novamente, Shelly Souza chegando aqui trazendo mais um vídeo sobre o mundo dos autistas, especificamente falando mais sobre no adulto. Eu, Shelly Souza, sou mãe neuroatípica, diagnosticada aí como autismo de nível 1 de suporte. E veio uma nomenclatura leve, mas eu, e como outros profissionais, não concordo com esse autismo leve. Eu não vou usar esse termo. É nível 1 de suporte, né? Existe o nível 1, 2 e 3. Verbal ou não verbal. Vamos lá. Como é que é ser um adulto autista? Gente, como o meu é o grau 1, né? Eu levo uma vida normal. Como eu já disse, eu sou casada. Tenho 2 filhos, né? E os meus pais moram comigo. E eu enfrento diariamente muitas lutas. Não é fácil. E eu não descobri agora isso, é desde a minha infância. Desde a minha infância eu apresentava aí algumas coisas, né? E um adulto com autismo, ele pode apresentar aí dificuldades de comunicação, de interação social, de entender certos tipos de ironia, linguagem, sabe, o olhar diretamente. Eu não estou falando aqui assim, não tem ninguém na minha frente. Mas eu sei que se eu estiver olhando para a câmera, eu vou estar olhando para os seus olhos. E esse olhar fixo, assim, eu tenho dificuldade. Então eles ficam chateados de eu desviar o olhar às vezes, porque eu me sinto com esse milhares. Me sinto não, na verdade, nem tem um monte de gente me olhando. E isso não é vergonha, é simplesmente você não conseguir fixar o olhar. Também tem a questão de padrões de comportamento repetitivos, né? Tem pessoas que ficam batendo palma, tem gente que fica às vezes tirando pelinha, mordiscando lábios. São comportamentos repetitivos. Uma forma de talvez equilibrar aí, talvez, eu vou falar assim muito, muito simples, né, de entendimento, para que regular o cérebro, sabe? Então esses movimentos repetitivos. Algumas pessoas podem ter hipersensibilidade ou hipossensibilidade a estímulos sensoriais como luz, som e textura, no meu caso, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre misofonia, mas a misofonia nem sempre enquadra aí no autismo, mas no meu caso, sim, enquadrou. Eu tenho essa hipersensibilidade auditiva, no caso, de sons, de cheiro, visual. Gente, é terrível. Vamos citar o exemplo? Visual. Pessoas arrancando pelinha, a hipersensibilidade solar também eu tenho, sim. Eu estou gravando aqui no carro e eu estou contra a luz solar. Você tem uma noção, porque eu não consegui gravar com a hang light ligada. Esses 3 dias atrás, desde sexta-feira, eu estou em crise, com muita dor de cabeça, um mal-estar, um cansaço, ao ponto de eu parar e ter que dormir, né? Som de cachorro latindo, gente, é algo assim sufocante, e a gente tem que conviver, sabe? E é muito complicado. Então, assim, a dificuldade de comunicação também, de interação social. Eu sou uma pessoa muito extrovertida. Assim, às vezes pensa que só o autismo é só ser introvertido, né? Pessoa quieta, pacata, não fala, muito quieta, muito observadora. Eu já sou o contrário, eu falo muito. E às vezes, hoje, por conta da medicação, eu estou pensando um pouco antes de falar. Mas antigamente eu falava, que é síndrome do pensamento acelerado. É muito ruim que você acaba falando coisa que não deveria falar. Às vezes parando para ouvir e responder aquilo que deveria responder. E aí as pessoas ficam assim, não me compreendiam, sabe? O quê? E eu sou formada em assistência social, né? Sou perita judicial e mediador de conflitos. E eu precisava, uma das minhas ferramentas, minhas técnicas de ferramentas, é o ouvir, né? Gente, e era algo assim que me impedia, às vezes, de exercer a minha profissão por conta disso, né? Então, assim, essas compreensões, essas nuances, essas coisas assim, atrapalha assim. Por isso que eu sou contra falar que é leve. Não tem nada de leve.
É difícil demais. Isso fora as outras coisas, interações sociais. Você está se interagindo, interage. Foi sexta, sábado, domingo. Eu não aguentei. Eu entrei em crise. Eu estou em crise, na verdade. Tanto é que eu não consegui gravar com a Hang Light. Eu hoje fiz minha vacina. Eu tive que fazer tomar uma vacina. E eu estou assim. Se vocês perceberem pelo meu olhar, é visível, né? Um olhar um pouco perdido. Você não consegue. Um termo assim bem. Se acalmar, né? O cachorro aqui da vizinha estava latindo assustadoramente, gente. Eu amo cachorro. Eu amo cachorro, de verdade. Mas o ser autista, às vezes, a misofonia me impede, às vezes, e eu acabo entrando em crise. Tem um short que eu coloquei hoje aí, você procura no short, que fala exatamente os 5 gatilhos que a gente, às vezes, acontece e ativa aí o gatilho no autismo, no autista, para que haja essa crise. É muito complicado, gente. É muito complicado ser um adulto autista. E um adulto autista foi uma criança autista, tá? Ninguém fica autista. De repente, me tornei autista. Isso não existe, né? Outras características também são as habilidades motoras, né? Eu tenho uma colinha aqui que pode ter dificuldade em lidar com mudanças e adaptação de situações inesperadas. Rotina. Eu tenho a minha rotina diária, né? Por eu ser mãe, ter meus pais que moram comigo, por eu ter o meu trabalho, ter às vezes meus momentos de diversões que eu tenho que ter com meus filhos. Tudo é muito programado. Se sair fora, por exemplo, eu acordo, eu arrumo a cama, tomo café, arrumo isso, tudo muito traçado, né? E para me preparar para o dia seguinte, se eu tiver que sair alguma coisa fora da minha agenda, eu tenho que saber, né? Porque eu sou uma pessoa pontual. Se você marcar comigo 1h30 estarei lá. Se você atrasar, pronto, já me destabiliza. Isso é um dos gatilhos, né? Você ser pontual e as pessoas não entenderem isso. E às vezes ativa ali, pronto. Eu fico instável. É normal isso acontecer. Esse, gente, é um dos probleminhas, né? Da gente ser do autismo no adulto. Gente, e aí tem umas dicas de como você deve lidar com pessoas, sabe? Isso é muito importante, que mesmo se você esteja vendo esse vídeo, você não seja um autista, mas às vezes você tem na sua família um autista, tem um amigo. Gente, saiba lidar. Nem sempre a gente quer um abraço, nem sempre a gente quer ouvir palavras de conforto. Eu sou cristã e às vezes as pessoas vêm, sabe? Às vezes não quero, por incrível que pareça, receber uma oração. Não quero mensagenzinhas, não é isso, sabe? Mas como então? Gente, o autista ele vai te permitir. Se você perceber que ele está inquieto, que não está ajudando, encerra, sabe? Não faça. Então, assim, reconhecer os sinais e sintomas, buscar apoio profissional, ajudar, né? A você buscar um apoio profissional, terapia. Eu tenho a indicação de musculação, técnicas respiratórias e medicação, né? Para poder aí aliviar a ansiedade, o estresse, sabe? A questão da misofonia. E é necessário promover a inclusão social. Gente, tenha mais compaixão com a gente, sabe? Não julgue. Isso é besteira, isso é frescura. Eu ouvi esse fim de semana... Música chata, gente. Eu ouvi esse fim de semana de alguém falando assim, eu falei que eu não tomava leite e banana e gelatina, era algo que estava ali no meio da gente. Eu pensei, pai de frescura, isso é coisa de Nutella. Não é coisa de Nutella, é seletividade alimentar. Então procure entender os vocabulários, entender as formas das classificações de palavras, o que significa, sabe? Não é, antigamente eu me chamava muito de ser mandona, ser autoritária, não é isso, né? Não quer dizer, isso faz parte. No caso, me faltou o nome que se dá a isso. Mas não era, eu vou lembrar depois de falar com vocês. Focar nas forças, nos interesses do autista, né? Então, assim, ouça com atenção,
Se você não puder ajudar, recomende um profissional. É muito importante você procurar uma ajuda profissional. O adulto autista hoje, de nível 1, que eu acho que é o que sofre, que as pessoas acham a gente... Gente, é uma mosca chata aqui. É que as pessoas acham, você é normal, nossa, você não tem nada. Poucas pessoas ainda sabem que eu sou autista, sabe? Talvez depois desses vídeos aí o povo vai começar a entender muitas coisas. Mas eu não tenho vergonha, pelo contrário, foi uma libertação, sabe? De algo que eu mesmo achava que às vezes era pecado por eu agir de certas formas, por eu pensar de certas coisas. Eu achava que eu estava errada, então eu me autopunia. Hoje não, hoje é libertador, sabe? Eu me entendo, busquei ajuda profissional, faço minhas medicações, faço minhas terapias, meus exercícios. Isso tudo, gente, para uma melhor qualidade de vida para o adulto autista e para alguém da sua família, tá? Relembrando, se você não tem se você não tem um autismo, né? Se você não for enquadrado aí no autismo de nível 1, 2 ou 3 de suporte, mas tem um primo, um sobrinho, um filho, um pai, uma mamãe, enfim, entenda esses conceitos. Gente, eu falei tanto que, se você me perguntar o que eu falei, eu não vou lembrar. Mas é um desabafo de uma adulta autista de nível 1 de suporte, mãe neurotípica, casada, tudo isso. Eu pude fazer tudo que uma pessoa não autista faz. Me formei, né? Mas eu enfrento muita dificuldade e eu vou dizer, gente, cá pra nós é muito difícil, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Não se inscreva de inscrever, gente. Às vezes as pessoas estão curtindo, estão assistindo os nossos vídeos, o YouTube está reconhecendo o nosso trabalho, mas eu peço que vocês se inscrevam no canal. Se inscreva pra gente ativar aí os 50 inscritos e eu poder fazer minha live livremente. Beijo, pessoal, até o próximo vídeo. Tchau.